Bom, agora resolvendo questões de juros simples e de juros compostos. Nessa primeira questão aqui, o valor de R$ 26.000 é investido a uma taxa de juros simples de 0,3% ao mês. Isso gera, após 1 ano e meio, um montante de... Então vamos lá, colocando as informações aqui no papel. Qual é o capital? O capital investido, o capital inicial é R$ 26.000. Ele é investido a uma taxa de juros simples de 0,3% ao mês. Então, I é 0,3% AM, né? Eu boto assim para a gente lembrar. Que é a mesma coisa que 0,3 sobre 100 AM. Percentual é a mesma coisa que dividir por 100. Isso a gente já falou no primeiro vídeo aí, em que eu expliquei juros simples e juros compostos. O tempo, 1 ano e meio, ou seja, 1,5 anos. Só que, como os meus juros são calculados ao mês, eu tenho que saber quantos meses eu tenho. Então, o tempo será 1,5 vezes 12 meses, que são 18 meses. É bem simples no caso, né? 1 ano e meio são 18 meses. Eu tenho que ter sempre, eu já avisei lá no vídeo que eu fiz, que está aí também no meu canal, sobre juros simples e juros compostos. Se a taxa é ao mês, o tempo é em meses. Se a taxa é ao ano, o tempo é em anos, e etc, etc. Tá? Então, juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Já deduzimos lá aquela fórmula. Então, é 26.000 vezes 0,3 sobre 100 vezes 18. Corta, 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 corta. É a mesma coisa que 26 vezes esse 10 que está aqui, né, do zero, multiplicado por 0,3 é 3, vezes 18. Multiplicando isso tudo, R$ 1.404. O meu montante, então, ao final desse mês, vai ser o capital que eu tinha inicialmente, mais esses juros aí que o banco vai me pagar. 26.000 mais 1.404, 27.404. Perfeito? Vamos à próxima. O pagamento de um notebook foi feito em 8 parcelas mensais iguais sem entrada, corrigidas por uma taxa de 0,5% ao mês com juros simples. De novo, juros simples. O valor total pago ao final do período considerado em percentual será maior do que o inicial em, ou seja, ele quer saber justamente os juros que eu paguei. Ou seja, o quão percentualmente eu paguei a mais. Se ele quisesse só o quanto eu paguei em reais, seria os juros, o J. Então, capital, não sei. O índice é 0,5% ao mês. De novo, é a história do 0,5 sobre 100. E o tempo é 8 meses. Então, aqui está tudo em mês. Beleza. São 8 parcelas mensais. Juros C vezes I vezes T. O C eu não tenho, boto aqui C vezes 0,5 sobre 100 vezes 8. O T é 8. Multiplicando isso aqui, 8 vezes 0,5 dá 4. 4 sobre 100. Capital vezes 4%. Então, os juros que eu paguei nada mais são que 4% do capital inicialmente. Se eu fosse calcular o montante todo que eu paguei, que é o capital mais os juros, capital mais 4% do capital. Então, esses 4% já são o valor total que eu paguei. É o I acumulado em T meses. Então, se eu fui pagando 0,5% ao mês durante 8 meses, como são juros simples, você até poderia intuir e fazer 0,5% vezes 8 daria 4%, estaria certo. Mas eu preferi fazer essa mecânica só para vocês verem que é assim que ele funciona aqui dentro, né, com essa fórmula. E também porque se ele falasse juros compostos, aí já não seria 0,5% vezes 8. Você teria aqui na fórmula de qualquer jeito, tá? Ou fazer mês a mês fazendo aquele C mais 1, 1 mais I que multiplica C. Por quê? Porque a taxa de 0,5% seria aplicada também ao juro do mês anterior, que seria aplicada em cima dos juros do mês anterior, seria juros sobre juros, então já não seria tão simples. Por isso, eu preferi fazer assim, tá bom? Então, vamos mais uma questão. Uma pessoa necessita de um empréstimo de R$ 15.000. Um banco oferece empréstimos a uma taxa de juros simples de 1% ao mês, e a dívida gerada pelo empréstimo deve ser liquidada em uma única parcela paga no final do último mês de contrato. Então, vai anotando tudo. R$ 15.000 é o capital, 1% ao mês é a taxa de juros, AM, aí eu já coloco aqui 1 sobre 100, e a dívida gerada deve ser liquidada em uma única parcela paga no final do último mês de contrato. Ou seja, eu não vou pagando nada durante os meses e no final eu pago tudo.
Então a dívida foi ali acumulando, tá? Só que é sobre juros simples. Ele explicita isso. Essa pessoa pretende pagar no máximo R$ 16.500, ou seja, o montante a ser pago no final, ela só aceita pagar R$ 16.500. Qual o prazo máximo em quantidade de meses, né? Que deverá durar esse contrato? Então, ele quer saber o tempo que tem que durar para isso acontecer. Bom, juros é igual ao capital vezes I vezes T. E o montante é o capital mais os juros. Ou seja, se eu quiser calcular os juros, é o montante menos o capital. Essas são as fórmulas. Então, basta eu calcular primeiro quanto de juros eu aceito pagar em reais. Meu empréstimo é de 15 mil e eu aceito pagar 16.500. No máximo, eu aceito pagar a diferença como sendo os juros. Ou seja, os juros serão de 1.500. É o juro máximo que eu aceito pagar. Aí você jogando isso na fórmula do CIT, juros simples, 1.500, que é os juros, são os juros, 15 mil reais vezes 1% vezes T. Corta os zeros, corta esses zeros, 150 é igual a 15T, T é igual a 10 meses. Pronto, terminou. Em 10 meses, com 1% ao mês, eu terei que pagar no final R$ 16.500. Perfeito? Próxima. Um capital de 62.500 foi aplicado em um regime de capitalização composta, juros compostos, e ao final de 2 anos foi retirado um montante de R$ 129.600. Entendeu bem? A taxa anual dessa aplicação foi D, então eu tenho um capital, 62.500, tenho um montante final, 129.600, tenho o tempo, 2 anos, e quer saber a taxa anual, ao ano. Tempo em anos, taxa ao ano, beleza. Não queria mais nada da vida. Então, o montante, pela fórmula dos juros compostos, é esse valor aqui. Então, 129.600 é igual a capital, 62.500, vezes 1 mais I, elevado a T, que são 2 anos. Então, isso aqui eu posso fazer da seguinte forma, isolando, né? 1 mais I ao quadrado é igual a esse valor, 129.600, dividido por 62.500. Corta, 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 corta. E aqui, para facilitar, porque para ficar fazendo raiz quadrada na mão, talvez a gente demorasse muito. Então eu preferi fatorar o 1.296, porque eu já suspeitava que isso ia dar uma raiz exata. Então eu fatorei. Então 1.396 é 2 a quarta vezes 3 a quarta, e o 625 é 5 a quarta. Ora, se isso ao quadrado é igual a isso aqui, ao tirar a raiz quadrada é a mesma coisa que dividir os expoentes por 2. Então, tirar a raiz quadrada disso aqui dá 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado sobre 5 ao quadrado, que é igual a 36, né? 4 vezes 9, 36, sobre 25, que dá 1,44. Aí faz na mão mesmo, tá? Então, o índice nada mais vai ser do que 1,44 menos 1. Porque 1 mais I é que é 1,44. Isso dá 0,44, que é a mesma coisa que 44 sobre 100, ou seja, 44%. Beleza? E vamos a esse aqui que é o último, tá? Um produto que custa R$20.000 desvaloriza 20% ao ano nos primeiros 8 anos de uso. Qual será o valor em reais desse produto após 2 anos de uso? Então vamos lá. Qual é a questão desse problema? Você pode às vezes se enrolar porque você está acostumado a emprestou dinheiro, você recebe juros, ou se você pediu emprestado, você pagar juros. Nesse caso a gente está falando de desvalorização de um produto, mas ele segue a mesma regra, só que é uma redução de valor. O produto valia tanto, depois de alguns anos ele vai reduzindo o valor porque vai desvalorizando. Então, por exemplo, nesse caso, um produto que custa 20 mil, então o capital é 20 mil. Desvaloriza 20% ao ano. Então, o meu I é uma desvalorização de 20%. Nos primeiros 8 anos de uso, qual será o valor em reais desse produto após 2 anos de uso? Aqui mais uma pegadinha. Em 8 anos de uso, os primeiros 8 anos, ele funciona dessa forma. Mas o tempo que você tem que levar em conta são os 2 anos, porque ele quer saber o valor em reais desse produto depois de 2 anos. Então, não é o 8. Você tem que usar 2.
tempo, 2 anos. Após 2 anos, qual será o valor em reais do produto. E o valor em reais em produto desvalorizado no final é justamente o montante. É aquele capital que eu tinha. Se fosse juros, seria que valorizou. Nesse caso aqui, que desvalorizou. É o meu montante final. A fórmula é a mesma, gente. Montante igual a capital, que multiplica 1 mais I elevado a T. Só uma particularidade. Esse I agora não é mais 0,2 positivo, é menos 0,2. Porque ele desvaloriza. Então, eu estou pegando o meu valor e reduzindo. Como é reduzindo, eu tenho que botar menos 0,2 aqui. Então, vai ser 20.000 vezes 1 menos 0,2 elevado ao quadrado, que é o número de anos, 2. Fazendo a conta, 20.000 vezes 0,8 ao quadrado, 20.000 vezes 0,64, que dá R$ 12.800. Então, o valor do produto, no final, será de R$ 12.800 após 2 anos de uso. Tá bom? Já teve o primeiro vídeo, né, que eu expliquei o que são juros simples e juros compostos, e falei um pouco também de 2 exemplos lá de juros, cálculos de juros e cálculo de taxas percentuais. Tá aí, né, no canal, você pode acessar lá, e também vou colocar na descrição, tá bom? Um abraço, espero que tenha sido útil para vocês.